O sol do meio-dia fritava o asfalto da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Não um calor convidativo de verão, mas sim aquele tipo de temperatura hostil que evapora a paciência e transforma o ar em uma poça espessa e quente. O sinaleiro, de 1 minuto e 25 segundos, era uma eternidade sob aquele inferno urbano. E era exatamente naquele intervalo, no epicentro do calor, do cheiro de diesel e da pressa impessoal de São Paulo, que Marcos ganhava a vida. Marcos não tinha a cara de quem ganhava a vida. Tinha 20 e poucos anos, uma barba rala que mal conseguia esconder o cansaço dos dias mal dormidos e vestia uma camiseta desbotada, cinza claro, que parecia ter perdido a cor lutando contra incontáveis lavagens e o sol inclemente. Segurava uma caixa de papelão, forrada com papel alumínio para refletir um pouco do calor e proteger o conteúdo, balas, chicletes e umas garrafinhas de água mineral gelada. Ele era a personificação da invisibilidade no centro da metrópole. O som agudo de um pneu cantando o obrigou a recuar um passo. Um Mercedes-Benz Classe S, preto fosco, parou bruscamente na faixa da direita, quase encostando no para-choque de um Toyota Corolla. A buzina nervosa do motorista do Corolla ecoou, mas o que prendeu a atenção de Marcos foi a cena no Mercedes. O vidro fumê da janela do passageiro, que parecia blindado contra olhares curiosos, desceu lentamente. Um braço adornado por uma pulseira grossa de ouro e um relógio que custava mais do que ele ganharia em 1 ano, esticou-se. A mão, com unhas perfeitamente cuidadas, acenou impaciente. Marcos automaticamente se aproximou, esperando a compra de uma água gelada. "Ei, guri, quanto é a água?" perguntou uma mulher de óculos escuros gigantes que mal escondiam uma carranca de tédio e superioridade. "R$ 4, senhora." "Está bem gelada, se me permite," respondeu Marcos com a voz baixa e educada. Um resquício de uma educação que a rua parecia tentar apagar. A mulher fez um ruído de desdém. Abriu uma bolsa de marca que parecia valer o preço de um pequeno apartamento e tirou uma nota de R$ 10, quase atirando-a na caixa de papelão. "Pega aí uma e guarda o troco, guri, e vê se estuda. Fica aí parado feito um vagabundo." Podia estar ganhando a vida de verdade. A palavra vagabundo soou como um tapa, ressoando não apenas no pequeno mundo de Marcos, mas em toda a atmosfera carregada de pressa. Não era a primeira vez que ouvia, e provavelmente não seria a última. Era o epiteto padrão para quem fazia do sinal sua universidade de sobrevivência. Marcos, com a mesma compostura monótona de sempre, pegou a garrafa, entregou-a à mão impaciente e, ignorando a picada da ofensa, deu as costas. Mas a mulher não estava satisfeita. Enquanto o sinaleiro piscava o verde e amarelo, ela gritou com a voz atravessando o barulho da cidade. "É isso aí, preguiçoso, vai fazer alguma coisa de útil, vagabundo." Marcos não revidou. O silêncio era sua única arma contra a humilhação pública. Aquele segundo de grito, porém, foi ouvido por mais alguém. Do outro lado da rua, em uma mesa de canto na sacada de um café de fachada envidraçada, com ar-condicionado em potência máxima e música ambiente jazzística, estava Dr. Alberto Valente. O nome era quase lendário nos círculos de economia global. Valente era o tipo de homem cuja presença exigia respeito silencioso. Tinha a elegância discreta de quem não precisa de marcas para provar valor. Cabelos grisalhos impecáveis, um terno de linho leve e um olhar penetrante, daqueles que parecem medir o PIB de um país com uma piscada. Valente, naquele momento, não estava lendo o Financial Times em seu tablet ou discutindo juros com seu assistente, que o aguardava na poltrona ao lado. Estava com a xícara de café esfriando e os olhos fixos em Marcos. Ele havia passado os últimos 15 minutos observando a rotina do jovem. A maneira como ele abordava os carros, a organização milimétrica de sua mercadoria, o modo como ele se movia, não com a lentidão de um vagabundo, mas com a precisão de um algoritmo otimizado para o tempo limitado do sinal. O grito da mulher do Mercedes o fez estreitar os olhos. Ele viu a ofensa atingir Marcos e viu o que veio a seguir. Em vez de se encolher ou de responder com a agressividade da rua, Marcos pegou a nota de R$ 10 da caixa, tirou uma caneta de seu bolso traseiro
e muito rapidamente anotou algo na parte de trás da nota antes de guardá-la em um maço separado, preso por um elástico grosso no bolso da calça. Ele fazia isso com cada transação. Contabilidade, pensou Valente. Mas não era apenas contabilidade. Nos segundos finais do sinal vermelho, Marcos passou a mão pelos cabelos, limpou o suor da testa com as costas da mão e, antes de guardar o estoque na caixa, ele fez algo extraordinário e quase imperceptível. Ele olhou para o céu, para o sol escaldante, e sorriu. Um sorriso rápido, amargo, de quem entende uma piada terrível. Ele não estava se lamentando. Ele estava analisando. Valente se recostou na cadeira, ajeitando o nó da gravata. Ele estava ali para um almoço de negócios, que poderia moldar o mercado de câmbio da América Latina. Mas o que o prendia era aquele garoto. Ele tirou os óculos de leitura, colocou-os sobre a mesa e, inclinando-se para o assistente, o jovem e brilhante Ricardo, que acabara de chegar da reunião prévia, sussurrou: Ricardo, cancele a primeira parte da reunião. Diga que estou indisposto. E, por favor, me traga meu caderno de anotações e um par de binóculos de teatro que deixei na maleta. Vamos estudar um novo tipo de microempresa. O guri ali do sinal, ele não é o que parece ser. Ricardo seguiu o olhar do chefe, viu Marcos atravessando a rua para o outro lado, aguardando o próximo ciclo do semáforo, e franziu a testa. Doutor Valente, o vendedor de balas? Exatamente. Ele está fazendo a gestão de riscos e otimização de tempo mais eficiente que vi fora de Wall Street em anos. Aquele vagabundo, Ricardo, acabou de ignorar uma ofensa pessoal com a frieza de um CEO que evita uma distração no meio de um roadshow. E aquela nota fiscal no verso da nota de 10? Ele não está anotando o valor da venda. Ele está rastreando o tipo de comprador. Quero saber o que ele está calculando. Valente pegou o celular. Sim, sou eu. Preciso de um relatório detalhado de todos os semáforos da Faria Lima. Tempo, fluxo, tipo de veículo, tudo. E peça um drone para mapear a área. Quero um estudo de caso sobre a logística de um vendedor ambulante, começando por este. Ele olhou para Marcos, que voltava a esticar o braço, oferecendo água para o novo comboio de carros parados. A semente da obsessão estava plantada. O economista mais renomado do país havia trocado o destino de milhões de dólares pela observação de um garoto no sinal, um garoto que acabara de ser chamado de vagabundo, mas que, sob a lupa de Valente, era um enigma econômico. O jogo estava prestes a começar. Dr. Alberto Valente não era um homem dado a impulsos. Sua carreira de décadas foi construída sobre a paciência cirúrgica, a coleta exaustiva de dados e a identificação de padrões onde a maioria via apenas o caos. Sua nova obsessão, Marcos, o vendedor de balas, era um desvio, mais um que Valente sentia ter o potencial de ser mais revelador do que qualquer modelo econométrico complexo. Se um jovem desprovido de capital inicial, tecnologia e infraestrutura conseguia sobreviver e talvez prosperar no ambiente mais hostil do capitalismo brasileiro, havia uma lição ali. Ricardo, o assistente, retornou com o caderno de couro marrom e o par de binóculos discretos, daqueles usados em óperas. Valente pegou os binóculos e ajustou o foco. A imagem de Marcos, agora a uns 50 metros de distância, ampliou-se com uma clareza chocante. Observe, Ricardo, Valente sussurrou, a voz tensa de excitação intelectual. Olhe a distribuição da mercadoria. Ele coloca os itens de maior margem, as garrafas de água gelada, que têm maior custo, mas maior atrativo no calor, na parte superior da caixa. Os chicletes e as balas, que têm alta taxa de giro, mas valor unitário menor, estão acessíveis nas laterais. Isso não é aleatório. É merchandising otimizado para a visibilidade de 20 segundos. Ricardo, embora cético, começou a anotar no iPad, como sempre fazia quando Valente entrava em modo de estudo de campo. Valente continuou, quase falando consigo mesmo. E o movimento? Ele abordou 23 carros neste ciclo. 4 compraram. Isso é uma taxa de conversão de 17,4%. Alta para uma venda a frio, sob pressão.
Mas veja como ele escolhe. Ele evita os táxis, porque o taxista está focado na corrida e já tem suas rotas de suprimento. Ele prioriza os carros de luxo ou executivos, como o Mercedes daquela mulher. Por quê? Poder aquisitivo? Sim, mas não só isso. Ele está calculando a taxa de impaciência. Taxa de impaciência, doutor? Ricardo perguntou, digitando rápido. Sim, aquele Mercedes. O motorista estava claramente apressado, com a porta-voz irritada. Eles não se importam com o preço. Eles querem a transação concluída rapidamente para aliviar o tédio ou a sede. Marcos percebeu que a elasticidade preço para aquele cliente é quase zero. R$ 4 é irrelevante para quem está atrasado para um brunch ou reunião. Enquanto isso, Marcos, do outro lado, continuava sua rotina com a precisão de um pêndulo. O sinal abriu para o outro lado, e Valente pôde observar a logística de perto. Marcos não ficava parado. Quando o fluxo de carros parava, ele não corria. Ele caminhava com passos medidos, sempre mantendo a distância exata para estender a caixa sem invadir o espaço do veículo, minimizando o risco de acidentes e a hostilidade do motorista. De repente, a chuva de verão, rápida e violenta, desabou. Em segundos, a rua virou um rio. Os motoristas fecharam os vidros, sinalizando o fim das vendas. Marcos reagiu com uma velocidade espantosa. Ele não fugiu para debaixo de uma marquise distante. Ele tinha um ponto de logística já estabelecido. A menos de 10 metros, escondido atrás de uma grande lixeira de metal da prefeitura e disfarçado por um arbusto, havia um nicho minúsculo. Em menos de 30 segundos, ele guardou a caixa de papelão, cobrindo-a com um pedaço de lona preta que estava dobrado em seu bolso. Ele se protegeu parcialmente sob a lixeira e tirou algo que não era uma bala ou chiclete. Um pequeno caderno de capa preta, molhado nas bordas, e a caneta. Veja, ele está fazendo o fechamento diário, Ricardo, no meio do dilúvio, exclamou Valente, quase batendo na mesa. Ele não está desperdiçando o tempo morto da chuva, ele está capitalizando-o para a gestão de back-office, é a disciplina just in time aplicada à rua. Com o binóculo, Valente conseguiu ver o que Marcos estava rabiscando no caderno. Não eram apenas números, eram códigos. A 10h45, Faria Lima, 1 PM, 1 água, 10h45. Faria Lima, primeiro pedestre. Multiplicador de 2 dóis. 3B, 1102 Bandeirantes, SUV P. 3 balas. 11-2 Bandeirantes, SUV preto. Cliente de alta impaciência. Valente estava estupefato. O que ele viu não era um vendedor de rua, era um analista de dados disfarçado. Ele não estava apenas vendendo, estava mapeando o mercado. Cada transação era uma pesquisa de mercado, e o verso da nota de R$ 10 era a chave para rastrear os tipos de clientes e o retorno. A anotação vagabundo da mulher do Mercedes não havia sido descartada. Marcos a havia processado como um dado, um indicador de hostilidade versus poder aquisitivo. A chuva parou tão rápido quanto começou. A umidade subiu, criando uma névoa pesada. Marcos saiu do esconderijo, tirou a lona. As garrafas de água estavam intactas e ainda frias. Seu inventário sobreviveu ileso. Valente fez um sinal para Ricardo. Prepare-se. O ciclo de vendas vai recomeçar. Agora, ele terá um gap de demanda reprimida pós-chuva. Todos estarão com mais sede e mais impacientes. A taxa de conversão vai subir. Ele precisa agir rápido antes que o asfalto seque e o fator de humilhação, a relutância em comprar na rua, volte ao normal. Eu aposto que ele vai aumentar sutilmente o preço da água. E, de fato, quando o novo ciclo vermelho se acendeu, Marcos estava de volta. Ele parou ao lado de um BMW. Água gelada, senhor? R$ 4,50, disse Marcos, com a mesma voz educada. Valente sorriu, uma expressão de fascínio puro. Bingo! Um aumento de 12,5% no preço, justificando o custo da tempestade. Ele está maximizando o lucro no pico da demanda. Marcos está fazendo a gestão de preços dinâmica, Ricardo. O que a Amazon e a Uber fazem com algoritmos de milhões de dólares, ele faz com intuição e um caderno molhado. Valente fechou o binóculo e pousou-o na mesa. Ele pegou o celular, ignorando os pedidos de Ricardo para ligar para a reunião. Ricardo,
Ligue para minha secretária e peça para ela rastrear a matrícula do Mercedes preto. Aquele que chamou o guri de vagabundo. Quero que ela descubra quem é a proprietária e o motorista. Depois, ligue para a prefeitura. Quero saber se há algum registro social sobre um garoto chamado Marcos ou se ele está registrado em alguma escola na região. Vamos começar a investigar o background desse empreendedor. O economista virou a xícara vazia, contemplando a complexidade do que acabara de presenciar. Marcos não era um desocupado. Era um microempresário com uma disciplina rigorosa, operando em um mercado altamente volátil, sem rede de segurança e superando a inflação e a humilhação diária. Valente sentiu uma ponta de vergonha pela mulher do Mercedes e uma atração irresistível pelo enigma do jovem. Ele sabia que a história por trás daquele caderno e daquela caixa de balas era muito maior do que a Faria Lima poderia imaginar. A tarde avançava, e o escritório improvisado de Dr. Alberto Valente no café de luxo parecia o war room de uma operação de fusão e aquisição. Ricardo, conectado ao mundo via fones de ouvido e tablet, trazia as primeiras informações. Valente, entre um gole e outro de café expresso, absorvia tudo, enquanto seus olhos nunca deixavam o alvo. Marcos. Doutor, consegui o rastreio do Mercedes, informou Ricardo, ajustando os óculos. O carro está registrado em nome de Luciana Medeiros, esposa de Otávio Medeiros, CEO da Medeiros em Associados. Ela é a dama que o ofendeu. Os Medeiros são investidores na área de imóveis de luxo. Grande capital, influência zero. Valente balançou a cabeça. Clássico. Riqueza comprada, não construída. Descarte os Medeiros. São ruído. O que importa é Marcos e a logística dele. Sobre Marcos não há registro de trabalho formal na carteira, nem benefícios sociais ativos. Não encontramos histórico escolar recente na região, nem matrícula em faculdades. Ricardo continuou, frustrado. É como se ele fosse um fantasma. Excelente, Valente murmurou, um sorriso tênue. Um fantasma com uma operação de varejo eficiente. Isso significa que ele não quer ser encontrado. Não está fugindo, mas está protegendo a operação dele. A rua exige discrição. Valente pegou o binóculo novamente, focando em um detalhe que o incomodava desde a manhã. Marcos usava um relógio. Não um relógio caro, mas um modelo digital simples, preto, que parecia mais funcional do que estético. Ricardo, observe o relógio, disse Valente. Ele o consulta com uma frequência regular, mas sutil. O que ele está medindo? Ricardo digitou as coordenadas no tablet, usando a câmera de alta resolução para capturar a imagem do pulso de Marcos. A cada 5 minutos e 20 segundos, doutor. E às vezes, ele anota algo no caderno sem que haja uma venda. Não é o tempo entre as vendas. Ele está medindo o tempo entre os ciclos do semáforo. Não apenas do dele, mas do cruzamento adjacente, Valente deduziu. Ele está fazendo um estudo de tráfego para otimizar o caminho de vendas. Ele sabe que se o cruzamento da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek estiver congestionado, ele terá um tempo de sinal vermelho maior aqui. Isso é gestão de tempo-ciclo e predição de demanda. Valente fechou os olhos por um momento, absorvendo a magnitude daquela microgestão. Marcos não estava apenas reagindo, estava prevendo. Mas, de repente, Valente viu a primeira ruptura de padrão. O ciclo vermelho se acendeu. Marcos começou a abordagem, mas parou abruptamente diante de um Honda Fit vermelho. Não ofereceu a mercadoria. Em vez disso, ele se curvou ligeiramente e trocou algumas palavras rápidas com o motorista, um senhor idoso de óculos. O senhor sorriu, tirou uma pequena embalagem de plástico da bolsa de assento e entregou a Marcos. Marcos guardou o objeto rapidamente no bolso interno da jaqueta amarrada na cintura, sem mostrar o que era, e deu um aceno de agradecimento sem receber dinheiro. "O que foi isso?" Valente exclamou, a voz alta o suficiente para chamar a atenção de Ricardo. Ele não vendeu, ele recebeu algo, não foi dinheiro. O que o vendedor de balas estava pegando? Ricardo consultou os registros do drone que já estava em operação no alto. "A imagem aérea é ruim, doutor, mas parece ser um objeto pequeno, retangular, talvez uma embalagem de comida. Ou... Não, não é comida. Ele não se desviaria da rotina de vendas no pico da demanda por um sanduíche.
Isso é outra coisa. É uma entrega. E é discreta. Valente ponderou, o mistério crescendo. Ele não é apenas um vendedor. Ele é um ponto de distribuição. O economista pegou o celular. Ele precisava de mais do que dados de terceiros. Ricardo, ligue para a minha secretária e peça para ela contatar o Sr. Souza, do setor de relações comunitárias da Faria Lima. Ele tem conexões com a guarda municipal e os vendedores ambulantes. Diga-lhe que quero uma reunião de 30 minutos, amanhã de manhã. Preciso saber quem é o chefe de Marcos ou se ele trabalha sozinho. E principalmente o que ele está distribuindo além de balas. Valente se levantou, caminhando até a janela, observando o garoto de longe. O sol já estava mais brando, pintando o céu de laranja. Marcos começou a recolher sua mercadoria um pouco mais cedo do que o esperado. O que Valente via agora não era um empreendedor iniciante, mas sim um agente de campo altamente treinado, operando sob uma fachada perfeita de desocupado. O vagabundo, chamado pela mulher do Mercedes, era, na verdade, um homem de múltiplos empregos. Vendedor de balas na superfície, ele era também um analista de tráfego, otimizando rotas, gestor de preços, aplicando precificação dinâmica, contador, usando códigos criptografados, agente de logística, fazendo coletas discretas. O mistério do objeto pequeno, retangular, que ele acabara de receber, era a chave para entender a verdadeira economia de Marcos. Não era apenas sobre chicletes e água. Valente se virou para Ricardo, os olhos brilhando com a mesma intensidade que ele exibia ao fechar um negócio multimilionário. Ricardo, Marcos está saindo. Ele está dobrando a jaqueta. Repare, ele não a colocou na caixa de vendas. Onde ele vai guardá-la? Marcos se dirigiu a um bueiro de esgoto na calçada oposta. Olhou rapidamente em volta, levantou a tampa pesada com uma surpreendente facilidade e colocou a jaqueta ali dentro, com cuidado para não molhar. Valente arregalou os olhos. Não era um bueiro qualquer. Era um cofre. Ele está escondendo evidências ou a receita do dia, Valente sussurrou. E se ele está escondendo a receita em um bueiro, ele tem uma razão muito boa para não tê-la consigo. O que ele teme, Ricardo? O fisco? Ou a máfia da rua? Precisamos seguir ele, mas de longe. Eu quero saber onde Marcos, o vagabundo economista, dorme e qual é o seu verdadeiro escritório. Marcos moveu-se com a pressa e a discrição de quem tem um cronograma a cumprir. Valente e Ricardo o observavam da sacada do café, que se tornara o QG da investigação. Quando Marcos partiu, Valente fez um gesto sutil para Ricardo. Mantenha a distância. Se ele notar que está sendo seguido, a operação está comprometida, instruiu Valente. Ele tem a inteligência de rua. Sabe identificar um olheiro corporativo a quilômetros. Marcos não pegou o ônibus ou o metrô. Ele caminhou. Mas não era uma caminhada sem rumo. Valente percebeu que Marcos estava utilizando o que ele chamaria de rotas de micro-otimização urbana. Ele não seguia as calçadas principais, mas sim atalhos por vielas de serviço, becos entre prédios e estacionamentos abandonados, ignorando o burburinho da Faria Lima e entrando em uma espécie de mapa não oficial da cidade. A perseguição, conduzida por Ricardo em um carro descaracterizado e por Valente, observando os dados do drone e do rastreador que ele discretamente ativara no maço de notas que Marcos havia pego emprestado para o troco de uma compra simulada por um segurança, era tensa. Ele parou, doutor. Está na Vila Olímpia, mas em uma área deserta, perto de um galpão antigo, relatou Ricardo, a voz baixa pelo intercomunicador. Nenhum sinal de atividade. Apenas muros pichados e caixas d'água gigantes. Valente conferiu a tela do drone. Exato. Um ponto cego logístico. A área de baixa visibilidade é o seu santuário. Marcos se aproximou de uma porta de metal enferrujada, escondida por uma trepadeira. Não havia fechadura aparente. Ele tocou na porta em uma sequência rítmica e pausada. 2 toques rápidos, uma pausa longa, um toque. Quase imediatamente, a porta deslizou para o lado, revelando uma escuridão interna. Ele entrou e a porta se fechou. Valente e Ricardo esperaram 10 minutos, o silêncio quebrado apenas pelo ronronar dos motores distantes. Vá, Ricardo, disse Valente, decidido.
Mas não entre. Apenas investigue o entorno. Quero saber o que há lá dentro. Ricardo, um jovem MBA acostumado a planilhas financeiras, sentiu um frio na barriga ao se aproximar da porta. Ele usou a câmera de infravermelho do drone para escanear o local. A imagem revelada no tablet de Valente era chocante. Não era uma moradia de rua, nem um depósito de mercadorias. Era um centro de operações. O galpão era um porão subterrâneo, frio e iluminado por lâmpadas LED fracas, mas intensamente funcional. No centro, havia mesas improvisadas com monitores de computador ligados. O que Valente viu fez seu queixo cair. Marcos estava sentado em uma das mesas, mas não estava mais vestido como vendedor. Usava uma camiseta simples, mas limpa, e estava de fones de ouvido. Ele estava diante de 2 monitores. Em um, rodava um complexo gráfico de análise preditiva, com dados de fluxo de trânsito, clima e, espantosamente, cotações de moedas e commodities. No outro havia uma interface de programação, repleta de linhas de código. Doutor Valente, o que é isso? A voz de Ricardo estava embargada, mal contendo o espanto. Ele está negociando ativos financeiros? E o que são essas embalagens que ele está tirando da jaqueta? Marcos tirou a jaqueta do bolso interno. De lá, ele retirou o pequeno objeto retangular que havia pego do Honda Fit. Era um pendrive criptografado. Ele o conectou ao computador e começou a descarregar informações. O objeto retangular, Ricardo, era a carga de informação. Valente analisou, a voz de repente grave. O Honda Fit era o drop-off point. Ele não estava vendendo balas, estava fazendo coleta de dados e entrega de hotfixes. Enquanto Marcos trabalhava na tela, a atenção de Valente se voltou para os outros 4 jovens que estavam no porão. Todos usavam a mesma camiseta simples e trabalhavam com a mesma intensidade. Parecia um startup subterrâneo, uma microfábrica de software. Valente viu Marcos terminar de trabalhar no pendrive e se levantar, dirigindo-se a um quadro branco. Nele estava escrito, em caneta hidrográfica, Jassy Text, lucro médio, hora LH. IFRAC, ISUM, Ritext. Vendas. Intext. Custos operacionais. Intext. Tempo total de atuação. Text. Otimização de risco. ROPS. Ginkefrac. Intext. Taxa de conversão. Intimes. Irtext. Volume de dados coletados. Intext. Fator de humilhação. HF. O fator de humilhação, ele realmente o quantificou. Valente exclamou, quase rindo de puro deleite. Ele transformou a ofensa daquela mulher em uma variável para otimizar a rota. Quanto maior o FH em uma área, menor o lucro, então ele a evita. Marcos começou a dar instruções aos outros jovens, apontando para o gráfico de fluxo de tráfego. Amanhã, ele disse com a voz nítida que Valente podia ouvir pelo microfone do drone. Vamos inverter a rota do setor Faria JK. O modelo preditivo indica que o ciclo de chuva da tarde vai encurtar o tempo de sinal verde. Precisamos maximizar as coletas antes das 14 horas. E Guilherme, sua taxa de erro na última entrega foi de 5%. A criptografia estava incompleta. Não podemos correr o risco. Se a patroa descobrir que estamos vendendo software com falha, as consequências serão piores do que a guarda. O enigma estava resolvido, mas o mistério era agora maior. Marcos não era um economista famoso, mas sim um gênio da economia comportamental e da ciência de dados, operando na ilegalidade ou, no mínimo, na clandestinidade. O objeto que ele vendia não eram balas, mas sim a cobertura perfeita para um esquema de altíssima complexidade. A mercadoria real, dados de tráfego, rotas de coleta e, possivelmente, códigos de software, os hotfixes. A logística. Vendedores ambulantes como entregadores e coletores disfarçados de vagabundos. O capital. Lucros obtidos pela venda de informações e software, não de doces. O medo. A menção à patroa e as consequências piores que aguarda sugeria que Marcos não era o líder supremo, mas sim um gerente de campo de uma organização maior. Valente desligou o tablet, sentindo o pulso acelerado. Ricardo, volte para a base.
Acabamos de descobrir a ponta de um iceberg de dados operado por um gênio disfarçado. Ele é uma startup disruptiva, mas em um mercado cinzento. Meu almoço de negócios pode esperar. Preciso descobrir quem é essa patroa e o que exatamente Marcos está vendendo. Amanhã vamos interceptar o Sr. Souza da guarda. Ele será nosso ponto de entrada nesse mundo. A manhã seguinte encontrou o Dr. Alberto Valente em uma posição inusitada. Em vez de estar na sua penthouse revisando relatórios do mercado asiático, ele estava em um bar de esquina, decadente e barulhento, a poucas quadras da Faria Lima. O Sr. Souza, um ex-fiscal da prefeitura com conexões profundas no submundo do comércio de rua, chegou pontualmente. Souza era um homem robusto, com um colete de couro e o olhar endurecido de quem viu a cidade de baixo para cima. Dr. Valente, saudou Souza, com um aceno respeitoso. O que um homem do seu calibre quer saber sobre um vagabundo que vende bala? Ele usou a palavra com a mesma ironia que Valente havia notado na voz de Marcos. Valente não se esquivou. Quero saber sobre Marcos, o microempresário que opera na Faria Lima. Ele não é um vendedor de balas, ele é um ponto de coleta de dados. E ele está vendendo algo além de doces. Quero saber o que é um hot fix na linguagem da rua e quem é a patroa. Souza tomou um longo gole de café forte, observando a elegância deslocada de Valente. Você viu mais do que devia, doutor. O comércio de rua é o que você chama de economia informal. E o que Marcos vende não é ilegal, mas é muito valioso. Ele vende inteligência de varejo clandestina, IVC. Souza explicou. A venda de balas é a fachada perfeita para mapear a cidade. Enquanto a guarda e a polícia se concentram em produtos ilegais, ninguém suspeita de balas. A rede de Marcos coleta dados em tempo real sobre fluxo de consumo, o que as pessoas compram no sinal, água, doces, recarga de celular. Poder de compra por classe de veículo, cruzando dados de marca, modelo do carro com o tipo de compra. Frequência de abordagem, otimizando a rota para onde a polícia tem menos presença. A patroa é uma lenda, doutor. Ninguém a viu. Dizem que ela é uma ex-analista de dados que perdeu tudo na bolha.com e aplicou a ciência dos dados à rua. Ela criou uma rede de empresas de fachada, como a de Marcos, que vendem esses dados para empresas de logística de entrega e aplicativos de trânsito, Souza revelou, baixando a voz. O hotfix são atualizações de software que corrigem falhas em aplicativos de GPS. Os aplicativos de trânsito pagam muito para saber a rota secreta dos ambulantes e a dinâmica do sinal em tempo real, doutor. Marcos, com o pendrive, estava apenas entregando o código corrigido. Valente sentiu a adrenalina do conhecimento. Ele estava certo. O jovem era um gênio, mas ele estava operando na margem do sistema, arriscando tudo. Onde eu o encontro agora? Valente perguntou. Ele estará no bueiro para pegar a receita e a jaqueta entre 12h30 e 13h. É o horário mais calmo na calçada. Mas, Dr. Valente, Souza alertou, seja cauteloso. Ele não confia em ninguém de terno. Ele vive sob a taxa de impaciência de clientes e a taxa de risco da patroa. Às 12h45, Valente, vestindo um blazer casual em vez do terno, estava parado discretamente perto do bueiro. Ele esperou. Marcos chegou. Olhou em volta com a rapidez e o nervosismo de um animal acuado. Ele abriu a tampa do bueiro, pegou a jaqueta e o maço de notas. Ao se virar, deu de cara com Valente. Marcos parou instantaneamente tenso, a mão no bolso. O senhor, o que quer? Não vendo nada além de balas aqui. Valente não sorriu. Sua expressão era de respeito total. Meu nome é Alberto Valente. Eu vi o que você fez ontem. Eu vi o fator de humilhação no seu caderno. Eu sei que o Mercedes Preto te chamou de vagabundo, e eu vi você transformando aquela ofensa em dados para otimizar a sua rota. Eu sei sobre a sua TCC, taxa de conversão clandestina. Eu sei que você não vende balas, você vende inteligência de dados, e sua taxa de lucro é superior a muitas startups listadas na bolsa. O rosto de Marcos, geralmente impassível, demonstrou uma fúria fria. Eu não sei do que o senhor está falando. Vá embora. Você é o analista de dados mais brilhante que já vi.
Está fazendo Dynamic Pricing e Time Cycle Management com uma caneta e um caderno. Por que se esconder aqui? Por que se expor ao risco da rua e à exploração dessa patroa misteriosa? Marcos estreitou os olhos. O senhor acha que eu escolhi estar aqui? Meu nome verdadeiro é Leonardo. Eu tinha uma bolsa de estudos na Poli-USP em Engenharia da Computação. Minha mãe teve um problema de saúde grave. Perdi a bolsa e precisei de capital imediato. Meu código é bom, muito bom. É por isso que a patroa me emprega. Ela me dá o capital. Eu entrego a inteligência de dados. É um contrato. Você me viu, Dr. Valente? Agora vá embora antes que você exponha a mim e a minha equipe. Valente viu a verdade ali. Não era ambição. Era desespero e talento forçado à clandestinidade. O peso daquela palavra, Leonardo, era maior do que qualquer coisa que ele tivesse anotado em seu caderno. Leonardo, Valente disse, a voz suave, mas firme. Eu não quero expô-lo. Eu quero contratá-lo. Quero que você legalize sua operação. Quero que você e sua equipe usem esse mesmo talento na minha think tank global, a Valente & Partners. Você não estará otimizando rotas de trânsito para hotfixes, mas sim modelos econômicos globais. Sem a patroa, sem o risco da rua. Um salário que te tira daqui e resolve os problemas da sua mãe em um piscar de olhos. Marcos hesitou. A proposta era um portal para a vida que ele havia perdido. Ele olhou para Valente tentando encontrar a armadilha. Por que, Dr. Valente? Por que me tirar da rua? Você é um filantropo? Valente olhou para o céu, onde o sol começava a ficar mais forte. Não, Leonardo, sou um empresário, e vi você ser chamado de vagabundo por uma mulher ignorante. Eu vi a ofensa e a sua resposta. Você é um ativo. Sua mente é valiosa. E eu não vou permitir que o talento mais promissor da economia brasileira continue a ser humilhado por 4 fios e 50 ares de água mineral. Aceite a reunião. Eu lhe dou 24 horas para decidir. Venha ao meu escritório, amanhã, às 10 horas. E não se preocupe com o terno. Venha como você se sentir mais à vontade. Valente entregou-lhe um cartão discreto com apenas um número de telefone privado. A linha foi cruzada. O vagabundo estava a um passo de ser a nova estrela da Valente & Partners. A Faria Lima, a capital do dinheiro, estava prestes a receber um novo tipo de economista nascido no asfalto. O papel era áspero e o telefone gravado. Um portal para um mundo que ele havia apenas sonhado. Os 4 jovens de sua equipe, Guilherme, o especialista em criptografia, Sofia, a mapeadora de fluxo, e os gêmeos, Léo e Lucas, responsáveis pela logística de campo, mal notaram sua chegada, imersos em seus monitores. Leonardo sentou-se na sua mesa, mas não conseguiu ligar o computador. O que Valente lhe oferecera não era apenas um emprego, era uma saída limpa e, crucialmente, a oportunidade de cuidar de sua mãe sem os constantes riscos da rua ou a sombra opressiva da patroa. Tudo bem, Marcos? Sofia perguntou, notando a rigidez em seus ombros. Ele suspirou usando o nome que era sua máscara. Uma abordagem esquisita. Um engravatado me parou. Um daqueles que pensa que sabe tudo sobre o que a gente faz. E o que ele disse? Guilherme perguntou, sem tirar os olhos do código. Houve um silêncio total. Todos pararam de trabalhar, virando-se para ele. O nome técnico IVC era o jargão interno do grupo. Ninguém fora do círculo da patroa, e talvez dos compradores de IVC deveria conhecê-lo. Marcos, quem era esse cara? Léo perguntou, a voz tensa. Se ele sabe disso, a patroa vai saber. Isso não é como ser pego pela guarda. Leonardo tirou o cartão e o colocou sobre a mesa. Dr. Alberto Valente. Ele é o economista que está sempre na TV. Sofia pegou o cartão, os olhos arregalados. Valente? O cara do think tank global? Por que ele estaria atrás de nós? Porque ele me viu. Me viu ontem. Ele viu como operamos, viu o caderno, o Dynamic Pricing. Ele acha que sou um gênio da economia comportamental. Ele me ofereceu um emprego na empresa dele. Legalizado. Um salário alto. A reação da equipe foi dividida.
Os gêmeos pragmáticos olharam para o teto do porão. A gente finalmente sai daqui? Podemos pagar um aluguel decente? Lucas perguntou com esperança na voz. Guilherme, no entanto, era mais cauteloso. Não podemos sair assim, Marcos, o contrato. Se você quebrar o acordo, a patroa não vai apenas demitir você. Ela vai querer saber o que você revelou. Você sabe o que eles fazem com quem vaza a logística. O medo da patroa era palpável. Ela era uma força anônima, mas poderosa. Sua punição era econômica e pessoal. Ela arruinava vidas e carreiras, garantindo que ninguém jamais voltasse a trabalhar com tecnologia ou finanças. Ela era a antivalente. Usava o talento para oprimir, não para elevar. Leonardo sabia que Guilherme estava certo. Sair era trair a rede, mas ficar era condenar a si mesmo e ao seu talento a uma vida de ilegalidade no asfalto. Eu vou à reunião amanhã, Leonardo decidiu, a determinação tomando o lugar do medo. Mas não vou trair vocês. Vou apresentar uma proposta a Valente. Ele contrata todos nós. Se ele quer meu cérebro, ele leva o pacote completo. Caso contrário, eu fico. Não vou deixá-los aqui para a patroa me substituir por outro na semana que vem. Ele se virou para a tela, abrindo o arquivo de código do hotfix que precisava ser entregue naquela noite. Era a sua última tarefa para a patroa. Enquanto digitava, sua mente trabalhava em 2 planos. O código que mantinha sua operação no mercado clandestino e o plano para a reunião do dia seguinte, que poderia levá-los para o mercado global. Naquela noite, antes de se deitar em seu minúsculo apartamento, Leonardo fez a única coisa que podia para se proteger. Ele codificou um vírus lógico de contingência. Usando sua expertise em criptografia, ele inseriu um pequeno código de tempo no sistema principal da patroa. Não era destrutivo, mas era incrivelmente perturbador. Ele pegaria todos os dados de IVC coletados pela rede em São Paulo e os liberaria gratuitamente para todos os aplicativos de trânsito, acabando com a vantagem competitiva da patroa da noite para o dia. Um text. Plano de contingência. PC. FRAC. O text. Consequência. Patroa. Um text. Risco de exposição. Leonardo. Eu não sou um vagabundo, ele sussurrou para si mesmo, ligando o alarme para a reunião das 10 horas. Eu sou um ativo, e ativos negociam com poder. Ele dormiu pouco, sonhando com as luzes da Faria Lima. De um lado, o brilho frio e promissor do escritório de Valente. Do outro, a sombra escura e ameaçadora do bueiro da patroa. O tempo de 24 horas estava quase acabando. O escritório da Valente & Partners ocupava os últimos 3 andares de um dos arranha-céus mais imponentes da Faria Lima. A vista panorâmica de São Paulo era de tirar o fôlego, um mar de concreto, onde o asfalto do sinal de Marcos, agora Leonardo, parecia um pontinho distante. Leonardo chegou pontualmente às 10 horas. Ele não vestia seu uniforme de vendedor. Em respeito à instrução de Valente, ele usava uma calça jeans escura, uma camiseta simples e a mesma jaqueta que guardava no bueiro. O único luxo era a limpeza impecável. Seu cabelo estava bem penteado e ele carregava uma mochila velha. Dr. Valente o esperava na sala de reuniões principal ao lado de Ricardo. Valente estava com um blazer mais leve e descontraído. Leonardo, bem-vindo ao topo. Valente o saudou, estendendo a mão com firmeza. Sente-se, café, água, tenho certeza de que está gelada. Leonardo ignorou a provocação sutil e sentou-se. Ele colocou a mochila no chão, um ato que Valente notou ser defensivo. Dr. Valente, começou Leonardo, a voz séria, eu vim pela sua oferta, mas não aceito seus termos. Eu tenho meus próprios. Ricardo, que esperava uma entrevista de emprego humilde, franziu a testa. Valente, porém, apenas sorriu, encorajado. Eu esperava isso. Dispare. Eu não trabalho sozinho. O time que opera a IVC comigo, Guilherme, Sofia, Léo e Lucas, é inseparável. Eles foram treinados por mim e confiam em mim. Se o senhor quer minha mente analítica, precisa contratar a minha estrutura operacional completa. Os 5
com salários competitivos e benefícios, em cargos que reflitam nossa experiência em logística e análise de dados. E a primeira coisa que faremos será criar um plano de migração para que não haja retaliação da patroa. Valente acenou, impressionado com a ousadia. Uma equipe de 5. É uma exigência razoável para um talento raro. Mas, Leonardo, você está no meu escritório. Eu sou o único que tem o capital e a legalidade. Você é o foragido, eu dou as cartas. Não, doutor, você tem o capital, e eu tenho o risco de mercado, rebateu Leonardo, inclinando-se sobre a mesa. Eu sei que o senhor usou um drone e um rastreador em mim. Eu sei que me descobriu por mera curiosidade. O senhor viu um diamante bruto, mas esse diamante tem um pavio curto. Ele abriu a mochila e tirou seu velho caderno. Em vez de abrir no fator de humilhação, ele mostrou uma folha onde havia rabiscado a fórmula de contingência. Ontem à noite, eu codifiquei e inseri um vírus lógico de contingência no sistema de coleta de dados da patroa, revelou Leonardo, falando devagar. Se a patroa tentar me caçar, ou se minha equipe for ameaçada ou prejudicada por me seguir até aqui, o sistema dela vai liberar todos os dados de IVC, gratuitamente, para todo o mercado de tráfego. O negócio dela, que vale milhões em vantagem competitiva, desmorona em 48 horas. É uma bomba atômica de dados. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Ricardo estava pálido. Valente, no entanto, brilhou. Não era apenas inteligência, era a pura essência da negociação hostil. Você não apenas é um economista, Leonardo. Você é um mestre da teoria dos jogos. Você transformou um pedido de emprego em um M&A, fusão e aquisição, forçado. Valente disse, admirado. Você está me dizendo que, se eu não aceitar suas condições, você destrói o negócio da sua atual empregadora, o que me forçaria a investir em outro concorrente. Exatamente. É uma negociação de soma zero, doutor. Ou o senhor me paga para trabalhar para o senhor e eu trago meu ativo mais valioso, o meu time. Ou eu destruo o mercado de onde venho, o que não o beneficia em nada. O senhor tem o poder de me dar a legalidade. Eu tenho o poder de lhe dar o monopólio da melhor inteligência de dados, ou de anular uma concorrente. Valente recostou-se, rindo, um riso genuíno e poderoso que ecoou na sala de vidro. Você é inacreditável, Leonardo. Você se tornou um economista de verdade quando começou a vender balas, não na PoliUSP. Ele olhou para Ricardo, que estava digitando furiosamente no tablet. Ricardo, cancele minha reunião das 11 horas. Realoque 500 mil reais do Fundo de Capital de Risco para uma nova incubadora de análise de dados comportamentais. Prepare 5 contratos. 1 para Leonardo como diretor de análise de dados urbanos e 4 para sua equipe em cargos de especialista. Salário, o dobro do que você planejou. Valente estendeu a mão novamente. Parabéns, Leonardo. Você não é mais um vendedor de balas. Você acaba de se tornar meu sócio operacional nesta nova divisão. Nossa primeira missão será mapear os riscos da patroa e desativar o seu vírus com cautela. Leonardo apertou a mão de Valente. O aperto foi firme de igual para igual. A primeira ordem de serviço de Leonardo como diretor de análise de dados urbanos na Valente & Partners foi desmantelar com segurança sua operação subterrânea. Valente forneceu uma equipe de segurança discreta e logística para a migração. O porão de Vila Olímpia, o escritório sujo foi limpo em questão de horas. Ao chegarem ao novo QG, um andar inteiro no edifício da Valente, repleto de telas curvas, whiteboards de vidro e café de alta qualidade, a equipe estava em êxtase e choque. Eu nunca pensei que a gente trocaria a lixeira por essa vista, Sofia comentou, emocionada, olhando para o horizonte. Leonardo, agora vestindo roupas de melhor qualidade, compradas com um adiantamento de Valente, manteve a compostura. A fachada mudou, mas o trabalho é o mesmo, analisar e prever. Valente nos comprou pela nossa eficiência e disciplina de rua. Não vamos decepcioná-lo. A primeira semana foi dedicada à engenharia reversa. A equipe de Leonardo usou suas habilidades clandestinas para mapear a rede de IVC da patroa, focando em como desativar o vírus lógico de contingência sem que ela percebesse a intervenção.
Guilherme, o codificador, era o mais nervoso. O código é limpo, Léo, ele disse, mostrando a Valente e Leonardo a tela. Mas se a patroa fizer um ping de rotina no sistema e notar qualquer alteração, ela vai ativar o protocolo alfa, a venda gratuita dos dados, mais a exposição dos nomes e localizações de todos os gerentes de campo, inclusive a nossa. Valente, observando o nível de paranoia da patroa, assentiu. Ela é fria, um verdadeiro player do mercado negro de dados. Temos que agir de forma cirúrgica. Leonardo, o que ela valoriza mais? A invisibilidade, doutor, e o dinheiro. O nosso desaparecimento foi um buraco na logística dela, mas ela pode nos substituir. O que ela não pode substituir é o silêncio. Na quinta-feira daquela semana, a patroa reagiu. Não foi com violência, mas com a retaliação econômica que Leonardo temia. Ricardo entrou na sala de Leonardo com um tablet. Dr. Valente acabou de receber um aviso. As contas bancárias da mãe de Leonardo foram congeladas. Um processo por fraude fiscal e evasão de divisas foi aberto no nome dela. São falsas, mas a documentação é impecável. Algum hacker plantou provas. Leonardo ficou lívido. Ela descobriu, não a localização, mas que eu quebrei o contrato. Ela está me atacando no ponto fraco, minha família. Ela quer me forçar a voltar ou me destruir publicamente. Valente apareceu na porta. Acalme-se, Leonardo. Eu esperava a retaliação. Ela está jogando xadrez. Você fez a primeira jogada. Agora é a nossa vez. Ela não pode nos expor sem detonar o próprio negócio, raciocinou Leonardo. Ela não pode usar o protocolo alfa. Ela precisa de uma abordagem que me isole e me force à rendição, e que mantenha o valor do IVC dela. Valente concordou. Precisamos de uma jogada que a neutralize sem quebrar o sistema dela e que liberte sua mãe. Ricardo, acione nossa equipe jurídica. Vamos desmantelar a fraude fiscal. Enquanto isso, Leonardo, você tem que dar a ela uma distração monumental. Algo que a faça focar no seu dinheiro, não em você. Leonardo olhou para Guilherme. Guilherme, vamos reativar o vírus. Mas não o de liberar dados. Vamos liberar algo que a patroa odeia mais que a polícia, a concorrência. Eles passaram a noite trabalhando. Leonardo, em seu novo escritório de luxo, retornou à disciplina do bueiro. Foco total e precisão cirúrgica. Seu plano era de uma audácia estonteante. Eles não iriam destruir a patroa. Iriam injetar um novo jogador, um concorrente massivo, no mercado de IVC dela. Usando as rotas e códigos da patroa, a equipe de Leonardo criaria uma super startup fantasma, de análise de tráfego, oferecendo insights logísticos de forma mais barata e mais precisa apenas para clientes selecionados. Isso não destruiria o IVC, mas forçaria a patroa a uma guerra de preços insustentável, drenando seu capital e distraindo-a completamente da caçada a Leonardo. Ao amanhecer, a operação estava pronta. A nova startup fantasma, nomeada ironicamente de O Vagabundo, estava online. Leonardo ligou o sistema e a rede da patroa começou a receber pings de um novo e poderoso concorrente que parecia conhecer todos os seus truques. Primeiro eu a forço a lutar contra um fantasma, disse Leonardo olhando a tela. Depois eu desativo o vírus de contingência e a neutralizo por completo. A patroa está habituada a vencer na sombra. Vamos forçá-la a lutar na luz da concorrência. Valente, ao seu lado, colocou a mão no ombro de Leonardo, um gesto de respeito. O vendedor de bala se tornou o disruptor. Agora vamos salvar a sua mãe. E depois, vamos mudar a maneira como o mundo vê a logística urbana. E a humilhação do asfalto será apenas uma variável no seu modelo de sucesso. A reação da patroa a O Vagabundo foi imediata e histérica. Como Leonardo havia previsto, ela desviou sua energia da caçada pessoal para a defesa de seu negócio. Seu sistema de IVC, antes um monopólio silencioso, estava agora sendo corroído por uma concorrência que parecia ter acesso privilegiado a todas as suas rotas e precificações. O confronto entre a patroa e a startup fantasma foi um espetáculo de táticas de dados. Leonardo e sua equipe, agora trabalhando com a infraestrutura legal e o capital de Valente, eram imbatíveis. Eles usaram os próprios códigos da patroa para miná-la. Ela está aumentando os preços de IVC em 30% e diminuindo a margem de lucro de seus gerentes de campo
para compensar o vagabundo, relatou Sofia com um sorriso vitorioso. Estamos drenando o caixa dela. Enquanto a guerra econômica se desenrolava, a equipe jurídica de Valente agia na esfera legal. A fraude fiscal contra a mãe de Leonardo foi rapidamente desmascarada como uma rede de bots de criação de evidências falsas, rastreável a um servidor de difícil acesso, mas que Valente conseguiu bloquear com seus contatos internacionais. O bloqueio das contas da mãe de Leonardo foi revertido em 48 horas. Com sua mãe segura e o negócio da patroa sob ataque, Leonardo finalmente teve a chance de desarmar seu vírus lógico de contingência. Desativamos. O sistema dela está seguro, mas o negócio está sangrando. Ela perdeu a guerra de preços. Agora, ela vai querer negociar a única coisa que resta, a identidade do vagabundo, declarou Leonardo. Naquela mesma tarde, um e-mail criptografado chegou ao endereço privado de Valente. A remetente era The Oracle, o oráculo, o codinome de back-office da patroa. Dr. Valente, você comprou um passivo. Eu o quero de volta. O vagabundo acabou de custar-me 40% do meu valor de mercado. Se você me entregar o cérebro que fez isso, eu paro a guerra de dados e dou à sua empresa acesso exclusivo e vitalício ao meu sistema de IVC. É o melhor negócio que você já fez. Valente riu. Uma barganha de quem está desesperada. Ela quer saber quem a humilhou. O vagabundo não está à venda, patroa. Valente respondeu com uma mensagem simples e concisa, escrita por Leonardo. A Valente Partners não negocia com agentes de mercados cinzentos. No entanto, o vagabundo tem uma contraproposta. Paramos a guerra de preços se você me encontrar, sozinha. Amanhã, 10 horas, no mesmo café de luxo onde seu funcionário foi chamado de vagabundo. Você vem como a patroa. Eu estarei lá como o economista. A resposta chegou em 5 minutos. Aceito. Mas se for uma armadilha, a vida de todos os seus vendedores de bala voltará ao inferno. E a sua reputação será destruída. Na manhã seguinte, Valente e Leonardo aguardavam no café, não mais na sacada, mas em uma mesa reservada. Eles observavam o tráfego da Faria Lima. Pontualmente às 10 horas, uma mulher se aproximou da mesa. Não era uma figura ameaçadora ou vestida de forma extravagante. Era uma mulher de negócios impecável, cerca de 40 anos, cabelo preso, óculos de aro fino e um terninho Chanel elegante. Ela tinha a compostura fria de quem domina qualquer sala. Valente e Leonardo se levantaram. O choque, no entanto, não veio da presença, mas da identidade. Dr. Valente, Leonardo, disse a mulher. Sua voz era calma e controlada. Leonardo a reconheceu não pelo rosto, mas pelo brilho de desprezo que ele vira apenas uma vez, sob o sol escaldante em um Mercedes preto fosco. A patroa era Luciana Medeiros, a mesma mulher que dias antes havia atirado uma nota de R$ 10 na caixa de papelão de Marcos e gritado, vagabundo! O nome de seu marido, Otávio Medeiros, CEO da Medeiros em Associados, era a fachada para uma das maiores operações de dados de tráfego do país, disfarçada de negócio imobiliário. Luciana, a dama de luxo entediada, era o gênio por trás de tudo, aplicando seus conhecimentos de análise de dados para gerar milhões na sombra, humilhando quem considerava inferior. Você, Leonardo sussurrou, a incredulidade e a fúria em sua voz. Você me humilhou por R$ 4,50 enquanto eu otimizava o seu negócio. Você é a patroa? Luciana se sentou sem perder a compostura. A fachada era a minha segurança, Leonardo. Ninguém suspeita da esposa de um CEO. E sim, você era o melhor gerente de campo, o mais educado e o mais eficiente. Mas você cometeu o erro de acreditar que um vagabundo tem o direito de negociar com a realeza. Você é bom, mas é um traidor. Valente interveio, com a voz carregada de decepção. Luciana, a taxa de impaciência é sua, mas o fator de humilhação foi seu erro. Você subestimou o talento dele. E subestimou que a Faria Lima não é feita só de dinheiro, mas de disciplina. O vagabundo venceu. Você está fora do negócio. Luciana apertou os lábios. O que você quer? Leonardo pegou seu caderno. Eu quero a minha dignidade de volta, Luciana.
e a sua saída do mercado. Em troca de desativar o vagabundo, você transfere todos os seus dados de IVC para a Valente & Partners e garante que nunca mais voltará a atuar neste mercado. Caso contrário, eu libero os dados para todos os seus concorrentes e a guarda será informada de todas as suas fraudes fiscais. A ex-dama de luxo, agora encurralada, percebeu que o jogo havia acabado. O vagabundo que ela tentou humilhar havia usado suas próprias regras para destruí-la. Ela acenou derrotada. A transferência da inteligência de varejo clandestina, de Luciana Medeiros para a Valente & Partners, foi executada com a precisão de um golpe de Estado corporativo. Valente garantiu que a patroa fosse neutralizada e que seu marido Otávio fosse rapidamente marginalizado, enquanto o sistema IVC, agora legalizado e renomeado para Unidade de Análise Comportamental Urbana, ACU, se tornava o novo trunfo da Valente & Partners. Luciana Medeiros desapareceu do cenário social da Faria Lima, forçada a liquidar grande parte de seus ativos para cobrir as multas e o custo da aquisição hostil de dados feita por Leonardo. Sua última visão de Marcos, Leonardo, foi no momento em que ele assinava os documentos de transferência, sua expressão fria e profissional, sem um pingo de triunfo pessoal, apenas a satisfação da justiça. Em questão de semanas, a vida de Leonardo mudou drasticamente. O primeiro ato de Leonardo como diretor de ACU foi garantir a segurança e o futuro de sua mãe, que recebeu o melhor tratamento de saúde. O segundo foi matricular-se novamente na Poli-USP, com o apoio financeiro e acadêmico de Valente. Ele não precisava mais do diploma para provar seu valor, mas o queria como um símbolo de que a rua não havia vencido a sua ambição. A Valente & Partners prosperou com a nova unidade. A experiência de Leonardo, que entendia a economia em seus termos mais viscerais, o preço da água, o tempo do ciclo do sinal, o fator humano da impaciência, deu à Think Tank uma vantagem incomparável. Leonardo transformou a ACU em um laboratório para estudar a economia comportamental urbana, aplicando algoritmos para otimizar a logística de grandes empresas, prever padrões de consumo em áreas de alta densidade e até mesmo auxiliar o governo municipal na otimização do fluxo de tráfego, tudo com base nos dados brutos coletados nos semáforos. O antigo escritório subterrâneo de Vila Olímpia foi transformado em um centro comunitário de inovação, financiado pela Valente & Partners, onde jovens talentos sem recursos poderiam desenvolver startups com infraestrutura e mentoria. Um ano depois, Leonardo estava no palco principal de um dos maiores eventos de economia comportamental em São Paulo. O auditório estava lotado de CEOs, investidores e acadêmicos. O Dr. Valente estava na primeira fila, sorrindo com orgulho. Leonardo agora vestia um terno sob medida, mas carregava a mesma caneta que usava no sinal, presa ao bolso. Seu discurso era sobre o fator de humilhação, HF, na economia informal. Eles me chamaram de vagabundo, Leonardo disse ao público, projetando no telão uma foto de sua antiga caixa de papelão. Mas eu estava fazendo um M&A sob pressão. O asfalto foi minha universidade de verão. Aprendi que o valor de um produto não é o seu custo, mas a urgência da necessidade. O erro da minha antiga empregadora foi subestimar a capacidade de um ser humano de transformar a humilhação em dados e os dados em poder. Ele explicou como usou a ofensa para otimizar suas rotas e como o medo da patroa o levou a criar o vírus lógico de contingência. No final da palestra, um jornalista perguntou: "Qual é a sua ambição final, Sr. Leonardo?" Leonardo olhou para o sinal da Faria Lima, visível através da janela de vidro. "Minha ambição é simples: garantir que nenhum talento no Brasil seja forçado a trocar a universidade pela rua para sobreviver", respondeu ele. "O asfalto não deve ser uma prisão, mas um ponto de coleta de dados para nos tornarmos melhores. E que a próxima pessoa a vender algo em um semáforo seja vista não como um vagabundo, mas como o empresário mais resiliente da cidade." Ele deu um sorriso tranquilo, a marca de quem havia conquistado a dignidade e o respeito. O economista famoso havia visto algo que ninguém mais vira: a faísca do gênio sob a sujeira da rua.
E ao dar a ele uma chance, ele não apenas mudou o destino de um jovem, mas também a forma como o mercado via a economia, que se desenrola no calor do meio-dia, no tempo exato de um sinal de trânsito. O vagabundo havia se tornado um economista lendário.